todo esse processo cosmológico do ponto de vista da consciência. Portanto, ele deve ser visto como uma descrição em primeira pessoa. Nós não estamos estabelecendo aqui um tratado de ciências naturais, no sentido de que nos interessa a compreensão objetiva do mundo. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Som e a Escritura, a nossa aula aberta semanal do canal do Ashna Urbano. Eu sou João Carlos Barbosa Gonçalves, sou professor de língua sânscrita e literatura filosófica da Índia Antiga, o que inclui práticas meditativas. Estamos aqui na sequência de aulas sobre o sistema do reconhecimento de si. Pratyabhijna é um nome dado em sânscrito para aquilo que envolve o reconhecimento de si como a consciência universal ou como Ishvara, o soberano, o ser divino. E nessa sequência nós viemos apresentando alguns temas fundamentais, alguns conceitos necessários para o entendimento desta obra em meio ao contexto do Shivaísmo da Caxemira e o entendimento dela em si mesmo. A obra da qual nós estamos falando chama-se A Essência do Reconhecimento de Si, de Kshemarajya, um autor que viveu no século X e XI, na região chamada Caxemira, discípulo do célebre Abhinavagupta. E nós estamos aqui, então, nessa sequência e hoje vamos ler alguns sutras, alguns aforismos estratégicos para o entendimento da sua obra e para que a gente possa, então, dar materialidade textual a tudo aquilo que nós viemos trazendo até aqui. Antes, eu gostaria de pedir a vocês que têm afinidade com esses temas que se mantenham em contato com o nosso canal, seguindo, mantendo-se, então, inscritas no canal do Ashna Urbano, que deem ali o joinha no nosso vídeo para que ele possa ter mais visibilidade e assim nós possamos manter essa atividade das aulas abertas de uma forma sustentável. O nosso texto chama-se Pratyabhijna Hridayam, que traduzido para a língua portuguesa chama-se A Essência do Reconhecimento de Si, na tradução em que estou trabalhando. Essa revisão aqui está sendo agora, em 2023, para que vocês possam ter alguma visão aqui por escrito de tudo isso que eu falei. O autor chama-se Kshemarajya, nascido no século X, depois de Cristo, e estamos aqui utilizando o nosso comentário feito pelo próprio Kshemarajya para que a gente possa ler a introdução desta obra e compreender qual é a finalidade da sua composição. Kshemarajya, então, faz um comentário aos seus próprios sutras, são 20 sutras ou 20 aforismos, se a gente quiser trazer essa palavra para a língua portuguesa, e assim nós podemos ter uma noção da sua intenção, do seu propósito a compor essa obra. Mas antes, vejam aqui os versos de louvor, os Mangala Stotras. Namah Shivaya Satatam Panchakratya Vidaine Chidananda Ghana Swatma Paramartha Avabhasine Shankaropanishad Sara Pratyabhijna Mahodadhe Kshemenodriyate Sara Sansara Vishashantaye. Em português fica assim: saudação a Shiva, Namah Shivaya, executor perene dos 5 atos, dos quais nós vamos falar a seguir. Satatam Panchakratya Vidaine, que manifesta a grande meta para Marta, que manifesta Avabhasine, sua própria essência, a sua própria essência, Swatma, massa de beatitude da consciência, Chidananda Ghana, Chidananda, Chid Ananda, beatitude da consciência, Ghana, massa. O néctar do oceano do autorreconhecimento, o saber secreto de Shankara, Shiva, a consciência universal, foi extraído por Kshema, o nosso autor, visando neutralizar o veneno da rotina dos nascimentos, visando neutralizar o veneno do sansara, visando neutralizar aquilo que mantém as pessoas presas ao nascer, indefinida e eternamente. Então aqui a gente tem um típico verso de abertura que o próprio Kshemarajya escreve para sua obra, compondo assim uma introdução à introdução, né? Essa introdução, então, é onde se coloca a intenção, o propósito da escrita, no ponto de vista, então, de que ele está ali compondo um comentário que tem esse propósito de fazer com que a gente possa ter sucesso, ser bem-sucedido no que a obra se propõe, que é ultrapassar
esse oceano dos renascimentos, a ultrapassar então essa condição de desconhecimento de si. E vejam que o nosso foco de lá, desde o início, os 5 atos de Shiva aparece aqui, né? Os 5 atos de Shiva mencionados, né, são os atos de estabelecer o universo por meio da emissão da sua própria Shakti, manter-se como sendo o próprio universo, pois nós estamos falando de um não dualismo, portanto o universo em tudo que se manifesta é a própria consciência, e fazer com que esse universo se restabeleça de uma forma imanifesta, aquilo que na mitologia é chamado de destruição, que é atribuído a Shiva, mas que no shivaísmo não dualista não é tratado como uma destruição, mas é tratado como uma reabsorção do universo. São os 3 atos fundamentais, e esses 3 atos são acompanhados da forma de Shiva ocultada, portanto, o ocultamento, quando se vê a pluralidade, quando se vê a multiplicidade, não se vê a unidade, né? E é esse que é o foco do conhecimento que é aqui proposto, e aquilo que nós então vamos entender como a graça, a revelação, que é o ato de ver a unidade, o ato de ver a consciência. Ver a consciência não significa tratar a consciência como um objeto, pois isso seria uma contradição a esse sistema filosófico, a sua mística. A consciência é a matriz de todo ato de percepção, a consciência é a matriz de toda a cognição, portanto, por definição, né, ela não é um objeto visível, né, ela não é aquilo que é visto, mas é aquilo que vê. Vejam então aqui que nós temos nesses versos de bons auspícios, que é um padrão da literatura comentatorial, criar então esse momento de louvor, onde se estabelece então a intenção, o propósito do texto e o propósito do leitor. Aqui a gente tem a seguir uma passagem em prosa, né? Aqui é em verso, né? Nós temos os shlokas, 8, 8, 8, 8, né? São 2 versos de 16 sílabas, né? E a gente agora vai ter um verso, né? Uma passagem em prosa. Iha ye sukumara matayo krita tikshna tarka shastra parishamaha Shaktipaton Mishita Parameshvara Samavesha Bhilashinaha Katichit Bhakti Bhajaha Tersham Ishvara Pratyabhijñopadesha Tattvan Manak Milyate. O texto traduzido fica assim. Aqui, aqueles que possuem o intelecto imaturo tratem isso não como uma ofensa, mas como um reconhecimento de que ele está escrevendo para um público iniciante, que não se empenharam sobre os tratados com a força da razão aguda, entendam que os tratados realmente são difíceis, então não se empenhar não significa necessariamente não ser capaz disso ou ter preguiça disso, né? O tratado do qual ele está falando é esse aqui, Ishvara Pratyabhijña Karika. Karika é o comentário do próprio Paladeva, o Paladeva é o autor deste texto, essa é a tradução do Rafael Torella. Ele vai citar esse texto aqui, ele vai dizer aqui, que não se empenharam sobre os tratados com a força da razão aguda e sentem o desejo pela absorção em Parameshvara, né? A palavra absorção aqui é a palavra estratégica, Samavesha, né? Parameshvara é a consciência universal, desperta pela vinda da Shakti, é um outro conceito importante aqui, Shaktipata, né? Shaktipata é o conceito da Shakti que toca e em certa medida produz esse interesse, sendo em certa medida tomados pela devoção, a palavra devoção aqui aparece também, Bhakti, né? Quem conhece um pouco das tradições indianas vai reconhecer esse termo. A eles se revela um pouco do princípio ensinado pelo Ishvara Pratyabhijña. Então ele cita, né, essa obra aqui que eu acabei de mostrar nessa versão em livro, dizendo então que ele está fazendo uma síntese desse conhecimento, porque ele de fato reconhece que é difícil, e as pessoas que têm ali o seu propósito de aprender esse sistema, de seguir esse sistema, mas que não tem condições de se empenhar nas dificuldades que a argumentação dessa obra propõe, que não tem condições de estabelecer, portanto, um avanço nessa tradição a partir da sua própria força, da sua própria capacidade, mas que tem a força da Shakti presente nelas, a essa obra que Kshemaraja dirige.
a essas pessoas que Yamarada dirige, né, a sua obra. Então vejam aqui que a gente está construindo uma observação de duas introduções, uma introdução devocional, onde ele estabelece no Mangala Stotra, então no Stotra, nos versos, nas estrofes de louvor, nas estrofes de bons auspícios, aqui a obra, e que Shiva, digamos assim, abençoe a sua leitura e a sua composição, e nesta outra introdução ele estabelece quem é o seu público e a maneira como ele constrói a sua obra. Vejam a seguir que nós temos aqui então o primeiro sutra, e vocês então vejam aqui. Chitte Swatantra Vishva Siddhi Hetu. Vishva Siddhi Hetu, então a causa da realização do universo, então isso aí, a consciência autônoma. Chitte Swatantra Vishva Siddhi Hetu. Então ele tem aqui termos técnicos muito precisos para dizer que a consciência autônoma é a realização, ou é a causa da realização do universo, né? E no comentário, no qual nós não vamos nos dedicar neste momento desta aula, ele deixa muito claro, né, o que ele está querendo dizer com Vishva, né? Vejam aqui, eu mantenho aqui para vocês apenas perceberem que o texto em sânscrito aqui, claro, editado, transcrito, né? Então já passou por muitas mãos até chegar aqui, né? Inclusive as minhas. Então ele já tem uma facilitação para a sua leitura, no sentido de que tem uma pontuação, né? Tem então essas aspinhas aqui em Vishvasya, para demonstrar e deixar claras as palavras que estão sendo definidas. Então mesmo quem não é leitor de sânscrito, né? Vejam, Vishvasya explica a palavra Vishva, Siddhau explica a palavra Siddhi, mais adiante a palavra Chitti está explicada aqui. Swatantra também está explicada aqui. E Hetu também está explicada aqui. Então, todas essas observações em sânscrito, Vishvasya, Sadashivader, Bhumyantasya, e aí a gente vê. Então, Vishvasya do universo é aquilo que vai de Sadashiva. Sadashiva é a expressão última de Shiva, é aquilo que é a forma mais essencial de Shiva, até aquilo que é a terra, o elemento terra, aquilo que há de mais denso no campo da manifestação. Depois, Siddhau, com relação então àquilo que a gente vai falar de realização no nosso texto, né? Então, a realização é Nishpatal. Nishpatal é aquilo que é a completude. E aí a gente vai falar Prakashane Stityatmani, né? Então é aquilo que nós vamos falar de Prakasha, né? Aquilo que é a iluminação, aquilo que é a emissão, a manifestação, a aparição do mundo, e aquilo que consiste de Stiti, aquilo que consiste de algo que nós chamamos de estabilidade, aquilo que nós chamamos então do mundo como manifesto, e para Pramatra Vishrantyatmanicha Samhare, e aquilo então que é o Samhara, que é a reabsorção do mundo, e que consiste, né, do repouso naquele percipiente, na forma suprema da consciência, né? Em português isso fica assim: do universo significa de Sadashiva até o elemento terra. Realização é conclusão, que consiste de aparição, permanência e absorção, isto é, repouso no percipiente supremo, né? Então, todas as ideias que vão sendo trazidas aqui no comentário são ideias que pertencem, né, aos sutras, né, que pertencem aos aforismos e que explicam e, claro, acrescentam algumas coisas mais. Isso é o trabalho também do tradutor, né? Traduzir os aforismos com a consulta aos comentários sânscritos antigos, né, torna a tradução mais capaz, né, de absorver a intenção do texto, né, a intenção do texto no sentido de que a gente consegue ter uma relação com a sua época, com o seu contexto, com o seu vocabulário, né? E aqui no caso de ser um comentário feito pelo próprio autor, né, então a gente tem uma intenção também do autor explicitada ali no comentário. Adiante, né, nós vamos ter o Sutra 2, e aqui eu já não colei o comentário, né, porque não vamos ver com tantos detalhes, né, nessas aulas.
Svechaya Swabhitau Vishwan Unilayati. Por meio da sua própria vontade, ela manifesta o universo sobre a sua própria tela. Tannananurupa Grahya Grahaka Bhedat. A multiplicidade dele, do universo, provém da divisão simétrica entre os que apreendem e os que são apreendidos. Então, neste momento, ficamos aqui com esses 3 sutras. Então, vamos lê-los em sequência. A consciência autônoma é a causa da realização do universo. Por meio da sua própria vontade, ela manifesta o universo sobre a sua própria tela. Não há uma vontade alheia a ela, não há uma vontade diferente dela, e não há uma tela, não há um local onde ela se manifesta que é exterior a ela. Ou seja, não há nenhuma realidade prévia na qual ela habita. Ela cria a própria realidade na qual ela habita. E daí a multiplicidade dele, do universo, provém da divisão simétrica entre os que apreendem e os que são apreendidos, grahya, grahaka. E esses 2 termos, eles compreendem aquilo que nós vamos chamar de objetividade e subjetividade. Portanto, a gente tem aqui uma cosmologia sendo descrita, uma teoria da criação, da emanação do universo, segundo a qual nós não temos nenhum tipo de problema no sentido de que haja uma perda, de que haja uma forma de castigo, de que haja uma forma de pecado ou transgressão sendo punida. O universo torna-se múltiplo pela própria vontade da consciência universal. Portanto, não há nenhum termo aqui que possa nos dar qualquer sentido de que essa multiplicidade seja inerentemente ruim. Muito pelo contrário, quem conhece esse sistema de pensamento sabe a que estou me referindo. As realidades, nos seus vários níveis, nas suas várias dimensões de existência, elas são tidas como realidades apenas e não como situações pelas quais nós poderíamos dizer evolução, involução ou qualquer coisa assim. Nesse sentido, então, nós estabelecemos aqui o nosso ponto de partida fundamental. A consciência autônoma torna-se multiplicidade, ela é a causa do universo, ela é a causa material do universo, no sentido, então, de que o universo é feito dela, e uma vez que o universo está manifesto, não há nada no universo que não seja essa consciência autônoma. E o universo não é um lugar que já existe, não existe espaço, não existem as águas onde paira a consciência. Existe somente a consciência e ela é a sua própria tela no sentido de que ela se manifesta sobre si mesma. Ela toca-se a si mesma, a tocar-se a si mesma, ela percebe-se a si mesma. Esses termos são muito importantes para nós, para que a gente possa compreender, então, que nós estamos falando aqui de uma dimensão que vai descrever todo esse processo cosmológico do ponto de vista da consciência. Portanto, ele deve ser visto como uma descrição em primeira pessoa. Nós não estamos estabelecendo aqui um tratado de ciências naturais, no sentido de que nos interessa a compreensão objetiva do mundo. Nós estamos estabelecendo aqui um tratado que permite às pessoas que sigam, que tenham confiança nesse conhecimento, que sigam esse conhecimento em primeira pessoa e percebam-se como esta consciência autônoma. Por isso a gente está falando que o sistema chama-se Pratyabhijna, o reconhecimento de si. E neste sentido, então, a gente precisa entender que é em primeira pessoa, ainda que o texto seja em terceira, claro, mas é em primeira pessoa do ponto de vista de quem lê e experimenta essas ideias. Bom, a leitura continua na próxima semana, então isso acabou se tornando mais longo do que uma única aula. Espero que vocês estejam desfrutando, que gostem dessas ideias, que essas ideias tragam reflexões para vocês. Fiquemos por aqui e aí a partir da semana que vem nós começamos então a encerrar. Quem sabe na semana que vem nós encerramos essa leitura. Mas está apresentado o texto, o seu propósito e aí fecharemos nessa leitura com os aforismos que falam dos 5 atos de Shiva na sua própria experiência, na sua própria cognição, como uma pessoa, como um ser em primeira pessoa, percebe os atos de Shiva, criar, manter e reabsorver o universo, ocultar-se e manifestar-se por meio da revelação, como uma pessoa vivencia isso em primeira pessoa, na sua própria experiência interior.
Gente, obrigado por assistirem até aqui. De novo, peço a vocês que inscrevam-se no canal do Ashram Urbano, que mantenham-se em contato conosco. Tendo interesse nas nossas atividades, visitem o nosso site ashraumbano.com.br. Curtam o vídeo para que ele possa ter mais visibilidade e a nossa atividade siga aqui de forma sustentável. Ficamos em contato assim. Muito obrigado e até breve.